pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Zen Life. Deixa aí o seu joinha, que é sempre bom saber se você gosta deste tipo de vídeos. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre como é morar em Braga. Como é morar em Braga? O que é isso, Braga, em Portugal? Braga é uma cidade que fica no norte de Portugal, bem lá no cantinho superior esquerdo. Se você vir o mapa de Portugal, ele é bem fininho, bem pequenino, bem vertical. Braga fica cá em cima do canto esquerdo, do canto superior esquerdo. Braga fica no norte de Portugal, fica numa região que se chama Minho. Minho, que há 50 anos, entre 50 e 70 anos atrás, foi uma das regiões que mais imigrantes portugueses exportaram para várias regiões do mundo. Exportaram, entre aspas, pessoas que imigraram, porque há 70 anos Portugal estava todo destruído como país, tá? Todo destruído como país no sentido económico da palavra, ok? Então muitos imigrantes foram dessas regiões do Minho, região de Braga, região de Guimarães, para outros países do mundo, inclusive para o Brasil, tá? Isso aconteceu há muitas décadas atrás, hoje já estamos em 2018, a conversa é outra. Braga é uma cidade jovem, tem uma população mais ou menos de 185 mil habitantes e há uns anos atrás, desculpem o erro, se não me engano, foi mais ou menos em 2012, ganhou o título de cidade, o título europeu de capital europeia da juventude. Agora, se você vai bem nos anos lá atrás, Braga é uma cidade bem antiga, uma cidade que tem mais ou menos uma cidade aí do final do século XV, princípio do século XVI, ok? Se você me pergunta quais são os bairros de Braga, eu conheço Braga, conheço relativamente bem a cidade. Tem os bairros ali perto da Universidade do Minho, ok? E tem muitas pessoas que querem estudar em Portugal, então já fica a saber, os melhores bairros ficam próximos da Universidade do Minho. Um deles é o São Vítor, ok? E eu quero já convidar você, de todas as poucas informações que eu vou disponibilizar aqui neste vídeo sobre Braga, se você quiser complementar algumas informações, se você conhece Braga, se você é de Braga, deixa aí os seus comentários, posta os seus comentários se você está a ver este vídeo em qualquer rede social, seja no YouTube ou no Facebook ou em outro lado qualquer da internet. Deixa aí os seus comentários e acrescente informação às pessoas que têm curiosidade sobre Braga, ok? Os preços dos aluguéis, isto é uma coisa que de uma maneira geral é uma pergunta muito comum, não só em relação a Braga, mas em relação a outras cidades. Todo mundo sabe, já falámos inclusive isso várias vezes aqui no nosso canal, que a cidade de Lisboa, por exemplo, Lisboa e Porto, são cidades que estão com, entre aspas, um pouco de especulação imobiliária em determinados bairros. É muito caro viver nessas cidades, tá? Então Braga é exatamente o oposto, na minha opinião. Braga é uma cidade que tem os imóveis muito mais em conta, é muito mais económico você alugar um imóvel em Braga do que alugar, por exemplo, em Lisboa, seja nas regiões de maior muvuca de Lisboa ou do Porto, por exemplo, ou seja, nas regiões mais afastadas. Braga tem sempre uma boa qualidade de imóveis com isto para quem quer alugar, com um precinho bem mais em conta, ok? Bom, em relação ao trabalho, que é realmente a grande preocupação para quem depende de outras pessoas para lhes dar um emprego, é mais difícil encontrar emprego em Braga, ou um trabalho em Braga, do que é em Lisboa, no Porto, pela própria dimensão da cidade, tá? A cidade, ela tem um polo tecnológico, além da parte da Universidade do Minho. A Bosch, agora a semana passada, girou um anúncio que está a contratar, acho que 200 ou 300, entre 200 e 400 novas pessoas, e a Bosch está instalada. A Bosch, não sei se você conhece a Bosch, nem vou falar mais esse nome que eles não me pagam para fazer publicidade a eles, mas todo mundo conhece, é uma empresa que realmente tem um nome forte no mercado mundial. Eles estão instalados em Braga, tá? Então está aí, ligado à tecnologia. A Bosch, por exemplo, vai contratar agora entre 200 e 400 pessoas e eles estão instalados em Braga, tá? Em relação ao facto, voltando para trás, em relação ao facto que nós estávamos a conversar sobre as oportunidades. Veja, aquilo que eu vou falar agora para você aplica-se em qualquer cidade de médio ou pequeno porte. É muito mais difícil você encontrar uma oportunidade de emprego numa cidade menor do que numa cidade maior.
As cidades maiores, regra geral, têm mais oportunidades. Mas o custo de vida é sempre mais alto. Entende? Então, com a facilidade que as cidades grandes lhe oferecem de você conseguir um emprego maior, vem anexado um custo de vida mais alto. Tá? A vantagem de viver em cidades como, por exemplo, Braga, ou tentar encontrar um emprego em Braga, é que você, se você consegue um emprego em Braga, você vai contar com um emprego que, a nível de remuneração, é similar às grandes cidades, só que você beneficia que tem um custo de vida bem menor. Entendeu? Tem também na área dos serviços, comércio em geral, algumas oportunidades. Obviamente, Braga tem um comércio interessante, não é um comércio muito dinâmico, mas é um comércio bom, é um comércio com uma boa dimensão. Na área dos serviços e de comércio, de uma maneira geral, muitas oportunidades de trabalho, com certeza, e Braga não podia fugir dentro desse contexto, das oportunidades de trabalho que estão distribuídas pelo país inteiro. Tá? Inclusive, as pequenas e as médias cidades acabam, de uma certa forma, por beneficiar mais em Portugal nesta conjuntura positiva que o país está a passar neste momento, porque o nível de desemprego tem vindo a baixar cada vez mais em Portugal ao longo dos últimos anos. Tá? E, obviamente, estas cidades acabam por, de uma certa forma, beneficiar mais com essa situação. Ok? Em relação àquilo que nós estávamos a falar do custo de vida, quero aqui acrescentar uma coisa. Como é uma cidade que tem uma dimensão menor, mais ou menos 185 mil habitantes, e está um pouco... Ela é relativamente perto do Porto, tá? Perto para distâncias de qualquer país, tá? Ela é pertinho ali do Porto. Não é porque Portugal é um país pequeno que é perto. Não, é perto em qualquer situação. É perto de um país pequeno, perto de um país grande. A distância é curta, não importa agora estarmos a entrar nesses detalhes. O que eu quero falar em relação ao custo de vida com vocês. O custo de vida em Braga é ligeiramente mais barato do que as outras grandes cidades em Portugal. Tá? Ou cidades do mesmo género. Ok? Eu conheço bem Coimbra, conheço Braga, conheço Guimarães, é ali similar a Braga, embora, na minha opinião, Braga tenha ligeiramente mais oportunidades do que Guimarães. Guimarães, para quem não sabe, foi uma cidade que foi onde nasceu Portugal, tá? É a cidade de berço de Portugal. Braga é uma cidade com outro tipo de estrutura, mas o custo de vida em Braga, vamos manter o foco aqui, o custo de vida em Braga ele realmente é mais baixo do que a maioria das grandes cidades com número de habitantes similares em Portugal. Okay? Isso é muito importante para você. Você principalmente nota isso na parte imobiliária. Alugar um imóvel é bem mais barato em Braga do que outras cidades de população similar em Portugal. Isso é um fator muito interessante a ter em conta. Okay? Se você vai, por exemplo, sair com a sua família ou com a sua namorada, de regra geral, Braga é mais barato se você vai comer fora do que, por exemplo, no Porto ou em Lisboa. Estas pequenas coisas parece que não, mas no total, no bolo geral, faz a maior diferença no que diz respeito ao seu poder de compra e ao custo de vida. Tá? Quando eu falo que Braga tem um custo de vida para cidades similares a nível de população, a nível de dimensão populacional, mais baixo, o custo de vida é mais baixo, ela engloba uma série de fatores. Alimentação, transporte, os carros, inclusive, tem muitos carros muito mais baratos em Braga do que tem em outras cidades, em Lisboa ou outras regiões do país. Se você quer comprar um carro, por exemplo, o preço da alimentação é mais ou menos similar, mas uma das coisas bem mais baratas em Braga, como já falámos, é o preço do aluguel. E você, o que é que você sabe sobre Braga que quer acrescentar aqui este vídeo? Fica aí o desafio, deixa aí os seus comentários. Como é morar em Braga? Está aí um pouquinho um cheirinho daquilo que você pode esperar de Braga. Se você conhece Braga, quer deixar os seus comentários, deixa aí a sua opinião. Se você quer enviar uma mensagem diretamente para mim, vou deixar aqui o site da ZenLife em baixo. Só ir lá, terei todo o prazer em esclarecer as suas dúvidas. O vídeo hoje é curtinho, é VaptVup, direto ao assunto. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.